Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal NeoPythonic, o lugar onde nós conversamos sobre programação e cultura cyberpunk. E no vídeo de hoje eu quero começar com um pequeno. Eu não gosto de chamar de curso, então nós vamos começar com um estudo sobre programação. E nada melhor do que começar esse estudo começando com a linguagem de programação, certo? Então eu vou dar um pause, uma parada nos vídeos de Django e vou começar do mais básico. Então eu vou começar com a linguagem de programação Python e vou evoluindo no decorrer do tempo até chegar novamente em Django, porque eu senti que algumas pessoas elas não têm tão bem conhecimento de programação, outras têm um pouco mais. E daí o que acontece? Você começa a criar abismos de conhecimento. Umas pessoas conhecem pouco, ou nunca viram, ou até são interessadas por aquilo, mas elas não conseguem acompanhar porque não tem um conhecimento básico necessário. Então eu vou trazer um básico de programação em Python, nós vamos evoluindo. Dessa forma eu nivelo todo mundo no mesmo grau de conhecimento, tudo bem? E daí nós prosseguimos para frente, onde nós podemos discutir programação web, nós podemos discutir machine learning, nós podemos discutir deep learning, análise de dados, aprendizagem por reforço, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, nós iremos ver programação em Python. E para isso, nós vamos começar a estudar a linguagem com o VS Code. Eu gosto muito desse editor, que é o VS Code, mas se você quiser, você pode usar outro como o PyCharm, tudo bem? Eu não vou mostrar como faz todas essas instalações, porque já tem muito tutorial, muito vídeo aqui no YouTube explicando como que faz isso, e vídeos que eu acho muito bons, vídeos que quando eu comecei a aprender Python há alguns anos atrás, eu utilizei muito. Então eu vou partir do pressuposto que vocês já estão com o Python instalado, mas para vocês instalarem é só digitarem no Google python.org, ir em download e baixar de acordo com a sua máquina, se for Linux, se for Windows ou se for Mac, tem tudo explicado, as versões que vocês podem fazer o download. No caso é Python 3.x. Posso 3.1, 3.2.3.3, mas é a versão 3 do Python, tudo bem? Então, depois de feito isso, nós vamos poder utilizar a linguagem Python, tudo bem? Então, antes de nós irmos para o VS Code, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e indica para mais alguém, tudo bem? Então agora vamos para o VS Code. Então aqui com o VS Code aberto, a primeira coisa que nós vamos ver é a sintaxe em Python. Vamos ver algumas coisas para como vamos começar declarando variáveis, tudo bem? Então, sintaxe e variáveis. A declaração de variáveis ela funciona um pouco diferente da declaração de algumas outras linguagens, como por exemplo Java ou C. Então, em Java nós precisamos, por exemplo, dizer se a variável é pública ou privada. Então nós podemos fazer public. Então nós precisamos dizer o tipo dessa variável, int, e declarar a variável e atribuir alguma coisa a essa variável, no caso o número 1. Em Python, eu vou até deixar aqui Java e Python. Em Python nós não precisamos declarar isso, primeiro porque se você olhar no PEP8, que é, digamos assim, um conjunto de diretrizes para a linguagem Python, você vai perceber que todas as variáveis elas são públicas.
embora exista algumas como posso dizer na conferência, algumas convenções para dizer se uma variável deve ser pública ou privada, mas no fundo todas as variáveis são públicas, tudo bem? E nós não precisamos dizer o tipo da variável, porque a própria linguagem ela consegue identificar em tempo de execução o tipo da variável, ela tem tipos dinâmicos, tudo bem? Então, para declarar uma variável em Python, você faz variável recebe 1 e está declarado, tudo bem? Então, eu vou declarar uma variável para vocês. E essa notação que eu utilizei aqui, variável 1, ela é chamada de sneak case, onde todas as variáveis, todos os nomes são minúsculos, e se eu tiver nomes compostos, como nesse caso, eu vou separar com o underline. No caso Java, se vocês se lembram, seria a variável 1, todos os nomes juntos, e a primeira de cada nome com letra maiúscula. Esse, no caso, é o camel case. Nós vamos utilizar o chamado sneak case. Então, por exemplo, se eu tiver variável do aluno y, esse daqui vai ser o nome de uma variável. Também, no caso de Java, seria o V maiúsculo, o D maiúsculo, o A maiúsculo e o Y maiúsculo, tudo junto. Tudo bem? E agora eu posso fazer o print. Variável 1. E como eu executo esse código? Se você está no VS Code, assim como eu, você pode digitar Ctrl Shift aspas, aquela aspas que está do lado do número 1 no teclado. Então ele vai abrir esse terminal. E no mesmo lugar onde o arquivo que você criou está, você vai digitar Python, NeoPythonic 1, o nome do arquivo, no caso, que o meu é NeoPythonic 1, e .py. Só um minuto. Eu vou trocar esse nome aqui, porque ele está muito completo. Python now.py. Isso, era o nome que estava errado. Então, já vimos aqui a importância de colocar nomes simples nos seus arquivos para você não cometer esse tipo de erro, tudo bem? Então, eu vou apagar esse variável do aluno e vamos prosseguir. A declaração de variável ela é algo bem simples em Python. Python hoje, se não me falha a memória, possui 28 palavras que são restritas à linguagem, são reservadas para a linguagem, como por exemplo class. Se você der esse nome para sua variável, você vai receber um erro. Outra try, except, if, else, acho que cat também, deixa eu ver. Cat não. Então talvez esteja escrito errado. Então, elif, for, while, entre outras. Esses nomes aqui, se você utilizar para declarar suas variáveis, você vai receber um erro dizendo que esses nomes eles são restritos à linguagem. Então você vai receber um erro de sintaxe. Então,
Outra coisa também que você não pode fazer é começar a sua variável com um número. Então, por exemplo, variável. Se você fizer isso, você vai receber um erro de sintaxe. Veja, sintaxe inválida. Tudo bem? Então, não é algo muito difícil de você decorar ou até mesmo se lembrar, e com a prática você vai acabar decorando as palavras, decorando a sintaxe, tudo bem? Então, o resto da sintaxe, como por exemplo, blocos, for, if, eu vou passar para vocês na medida que nós formos estudando isso, tudo bem? Então, para ficar até mais prático para vocês. Continuando, outra coisa que nós vamos ver são os tipos de variáveis. A linguagem Python ela possui os números do tipo int, que são os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim até o enésimo número. Ela possui os tipos float, que são os números de ponto flutuante ou vírgula flutuante, que são os números 1.2, 2.3, 3.14, 15, 16 e assim por diante. Então, esses números aqui não dá para chamar bem assim, dizendo que eles são os números reais, porque o que acontece? Quando nós olhamos para a reta real, você tem que ela é contínua, certo? Ela não tem nenhum espaço, ela é completa com números. Porém, quando você vai para o computador ele tem dificuldade em representar alguns números. Então, quando você tem a reta real no computador, essa reta ela começa a ter um monte de furos que são os números que o computador não consegue representar por uma certa capacidade de processamento. Daí acontece que nós temos, no caso de APF ou aritmética de ponto flutuante. Então, o que acontece? Quando tiver um número que o computador não consegue representar, como por exemplo raiz quadrada de 2, o computador ele vai truncar esse número ou vai arredondar esse número para conseguir representar ele de uma forma mais fácil. Então, desculpem pelo corte, mas daí o computador ele trunca esse número, trunca esse valor e arredonda ele para conseguir representar. Então, a reta real dos números do computador ela é toda esburacada. E quando você escuta notícias, por exemplo, falando que conseguiram um computador que consegue representar pi com mais casas decimal do que o computador anterior, a façanha, ou digamos o feito, não está na representação do número π, e sim na capacidade do computador, que a arquitetura dele conseguiu ser aperfeiçoada e ele consegue representar esse número irracional de uma forma mais precisa. Tudo bem? Prosseguindo, a linguagem Python também possui o tipo complex, que são os números complexos que você viu lá no ensino médio. Só que lá no ensino médio, o que acontecia? Você trabalhava com essa notação, 1 mais 2i, sendo i a unidade imaginária, tudo bem? Porém, em Python, ele vai trabalhar com a notação que é mais similar à notação da engenharia. Eu vejo muito engenheiro utilizando, que é a notação 1 mais 2j, usando como a unidade imaginária, ao invés do i, o j, tudo bem? Então, prosseguindo, o outro tipo que nós temos aqui, tipo básico de número, de variável, são as strings. As strings nada mais são do que textos. E nós veremos mais para frente que uma string é uma lista imutável, tudo bem? Ou seja, uma vez que nós declaramos uma variável com uma string, nós não conseguimos mudar mais essa variável, nós conseguimos sobrescrever essa variável, mas não mudar. Ok?
E da mesma forma como nós declaramos variável 1 e recebendo um número inteiro, nós podemos fazer var1 recebendo 1, var2 recebendo 1.2, var3 recebendo 1 mais 2j e var4 recebendo string. E na declaração de string também, nós podemos declará-lo com aspas simples, com aspas duplas ou com 3 pares de aspas desse jeito. A diferença é que aqui, se eu pular de linha, aqui não vai aparecer por causa do meu que está comentado. Mas a diferença é que eu posso utilizar nesse tipo de declaração. Veja, eu vou colocar um print aqui. Aspas triplas. Então, eu posso usar dessa forma e ele, desse jeito, com essas aspas triplas, ele vai reconhecer quebra de linha. Tudo bem, coisa que nas aspas duplas e nas aspas simples eles não vão reconhecer. Eu vou ter que colocar o contrabarra N para dizer para o computador que está sendo quebrado uma linha. Ok? Então, print var1 var2 var3 e var4. Eu vou apagar esse daqui e executar um código. Então perceba que eu tenho um desse primeiro aqui, um desse segundo, 1.2, 1 mais 2j e string. Eu também posso pedir para a linguagem Python me dar o tipo, e para isso eu vou usar uma palavra reservada chamada type. Então eu coloco var1. Então eu tenho var2, var3 e var4. Eu vou fazer dessa forma aqui, só para vocês conseguirem visualizar melhor, tudo bem? Então agora eu vou fazer, então perceba que eu tenho o var1 é do tipo int, classe dos números inteiros. No var2 ele é da classe float, ou do tipo float. O var3 é do tipo complex. E o var4 é do tipo string, str. Ainda no var3 eu posso pedir somente o número, a unidade real do meu número. Então se eu fizer var3 real, e posso pedir a parte imaginária, var3.image, dessa forma. Novamente eu vou colocar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, certo? E perceba que ele entrega para mim esses números como números de ponto flutuante. Tem 1.0 e 2.1, tudo bem? Então, nesse vídeo, nessa aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos ficar por aqui para que não se estenda muito, tudo bem? E lembrando novamente, se você gosta desse tipo de projeto, deixe seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo e também diz o que mais você gostaria de ver aqui, porque na medida do possível, conforme o nosso conhecimento for aumentando, eu pretendo trazer alguns projetos envolvendo Python, alguns projetos práticos para nós construirmos juntos, tudo bem? Então, lembrando novamente, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.